Olá, muito bem-vindo a mais um Notícias da Semana. Novamente, vamos comentar o que marcou o mundo do vinho no nosso site. Estou novamente aqui com o Christian Burgos, publisher da revista Drag, que vai me ajudar aqui a explicar exatamente tudo o que tem acontecido no universo do vinho, que está bem interessante. Christian, muito bem-vindo ao nosso programa de hoje e vamos falar sobre notícias bem legais. Tem uma aqui que a chamada eu achei brilhante. Eu agradeço a você, Ed, pelo trabalho nessa semana, conduzir aí a equipe para a gente fazer bastante notícia. Essa semana teve muita notícia mesmo, deu até trabalho, mais uma vez, para escolher e não ultrapassar o tempo que a gente falou. Agradeço a você que está aqui assistindo conosco e, de fato, essa notícia chamou a atenção. O Canalha venceu, foi o título que vocês deram e eu Vamos lá. adorei. Esse programa é um oferecimento Mistral. Há 50 anos, a importadora dos melhores vinhos. Que história é essa do canalha vencer? Canalha é um restaurante em Lisboa que está dando o que falar. Recebeu o topo do prêmio Mesa Marcada, né? E premiando o chefe João Rodrigues. É um restaurante muito diferente do que você esperaria que ganharia os prêmios. É a segunda vez que isso acontece com essa premiação do Mesa Marcada de um restaurante que não tem estrela Michelin acabar recebendo o prêmio de melhor restaurante do país. Canalha fica em Lisboa e no ano passado, numa viagem ao Dão com um super anfitrião, que é o produtor Carlos Lucas, né, um amante da gastronomia, levou a gente para almoçar lá no Canalha antes de ir embora. E foi incrível a experiência, porque o ambiente é muito simples, mas a cozinha e a comida são extraordinárias, o serviço do vinho é fantástico e eu vi que ele está super frequentado pelos produtores. Logo na entrada, já encontrei a equipe do Esporão, o João Roquete da Qualimpor aqui do Brasil, estavam ali fazendo o almoço deles e degustando. Encontrei outros produtores em outras mesas, então o negócio está super badalado. Recentemente, em novembro, eu voltei para Portugal para o Amphora Day. Tentei fazer a reserva no Canalha, lotadíssimo, não quis dar uma carteirada nem pedir ajuda para ninguém, ficou para a próxima. Mas se você for para Portugal, vale a pena visitar o restaurante, independente da premiação, independente de tudo, o clima é fantástico, a comida é muito boa e o vinho também. E é legal que ele realmente mantém os preços bem acessíveis, né? Ao contrário dessa supervalorização dos estrelados. Você tem esse processo de gourmetização do mundo que eu acho válido também, mas é muito bom você ver que tem como ter gastronomia de ponta, feito com altíssima qualidade, num preço que não quebra a banca, que é acessível, como você falou. Isso é legal. E outra notícia que me chamou bastante atenção, ô Christian, é que uma das principais atrizes de Hollywood, ela é vencedora de um Globo de Ouro e foi indicada ao Oscar pela participação no caso do Benjamin Button. Deixa eu até colocar o nome certinho, porque ele tem o nome. O estranho caso de Benjamin Button, em português é a tradução, que é a atriz Taraji Henson. Ela também entrou no mundo do vinho. Tem sido uma tendência dos grandes atores, grandes estrelas do rock e também do esporte ingressarem no mundo do vinho. Qual que é exatamente esse fenômeno, Christian, e qual a importância também dela para essa novidade do vinho doente italiano? O mais legal é que isso revela uma relação emocional efetiva das atrizes, dos artistas, dos famosos, dos jogadores de basquete. A NBA está recheada de nomes ligados ao vinho. Futebol também, com Messi, Iniesta, uma série de pessoas estão utilizando a sua imagem pública, revelando a sua relação amorosa, apaixonada com o mundo do vinho e fazendo projetos no mundo do vinho, algumas vezes se associando a marcas, outras vezes fazendo seu próprio vinho. Recentemente no programa nosso do Adega Saboriarte, no canal Saboriarte, a gente entrevistou o Profeta do São Paulo, né, que também montou a sua vinícola na Itália depois de jogar no Lazio. Então, a gente está vendo isso acontecer e eu acho isso muito saudável para que todo mundo perceba a magia e a beleza que é consumir vinho. Nesse caso, especificamente, a atriz, eu sei que você gosta dela mais pelo filme do espaço, lá, como é que chama o nome do filme? Em português, até coloquei aqui, óbvio que não ia perder, é Estrelas Além do Tempo, ou Hidden Figures, que conta a É, história das mulheres negras trabalhando no projeto Apollo na NASA. Até muito legal, o filme é muito bem feito e é uma história real.
E eu sei que você gosta mais dela por causa disso do que por causa do Benjamin Butler. Ah, com Mas ela certeza. foi chamada a renovar a percepção de uma marca de moscato na Itália, que é a Seven Daughters, e é muito interessante ver essas associações acontecendo. Eu vou experimentar o moscato para ver como é que ele tá. Ah, legal. E falando em experimentar, Christian, eu queria que você também explicasse uma notícia, que na verdade é uma matéria muito completa que a gente tem aqui no site da revista Adega, que a gente explica como comprar uma adega climatizada, quando e por que investir em uma. Um dia eu te perguntei como fazer isso e você disse não vá para as pequenas. Então eu queria saber exatamente como funciona esse universo para quem está interessado em comprar uma adega. É, Eu falo adega, adega, não a revista Adega. Depois a gente fala dela. quando a gente entra no mundo do vinho, uma coisa vai puxando a gente quer guardar vinhos especiais para ocasiões especiais, comprar vinhos e deixar eles envelhecerem para chegar no momento, no ápice do prazer no consumo, e a gente acaba começando a como que colecionar. Não colecionar no sentido de só guardar, mas colecionar para esperar a hora e o momento que você mais quer consumir aquele vinho com as pessoas que você mais quer consumir e compartilhar aquele vinho. Então você começa a comprar mais vinho do que você consome. Uma hora você vai ver que tem uma caixa, duas caixas no chão, a geladeira ficou cheia, os armários, e aí você começa a pensar em comprar uma adega climatizada. É, não é uma matéria tão grande quanto você falou, a gente tem outras matérias grandes sobre adegas climatizadas na revista, mas ela toca num ponto que é fundamental. Assim, eh, você faz um cálculo clássico de quantos vinhos extras você vai consumir, e quantos vinhos você vai guardar no ano. Então, se você compra 10 garrafas de vinho por mês e consome 6 garrafas de vinho por mês, você tem um excesso de 4 garrafas. No final do ano, você tem 48 garrafas que você guardou, né? Então, a gente começa a trabalhar aí. Muita gente já vai de cara e compra uma adega de 20 garrafas, 16 garrafas. Assim, fora o efeito decorativo, do ponto de vista prático, você corre o risco de se tornar mais um colecionador de adegas do que de garrafas, porque rapidamente essa adega vai se esgotar. Então, a minha sugestão é sempre comprar pensando um pouco mais para frente. Partir para uma adega mínima de 50 garrafas, ir para 100 garrafas, 200 garrafas. Acabei comprando várias adegas de 200 garrafas, né? Eu tenho adega na casa de Biúna, tenho duas adegas em casa, depois tenho mais duas adegas na editora. Você vai guardando vinho. A hora que você vê, você tem muito vinho. Então, a única dica que eu tenho é: pensa em longo prazo, vê se a hora é certa. Se não, se você consome os vinhos que você compra, você pode guardar na geladeira mesmo. Começou a crescer o número de garrafas e, sobretudo, você começou a guardar garrafas para consumir depois de 6 meses, depois de um ano, está na hora de você comprar sua adega, de pensar em comprar sua adega, mas vale investir um pouquinho mais. A única razão que eu acho que existe, está bem colocado nessa matéria, para você comprar uma adega de 20 garrafas, é você botar essa adega no seu barco, efeito decorativo e tudo mais, e você colocar ela no seu escritório para ter grandes vinhos ali, poucos e grandes vinhos, para celebrar aquele contrato que você fechou, um grande negócio, ou alguma ocasião muito especial, ou que você recebeu alguém importante e legal dentro do seu negócio. Então, pense assim, dá uma lida na matéria, está um pouco mais curta até do que o meu comentário. Vamos nessa, Ed. E só lembrando, se você também quiser conhecer mais sobre os vinhos, é só entrar no nosso site, entrar ali na busca e você consegue descobrir os grandes ícones para você guardar. E É também isso outro aí. ponto, Christian, interessante, é que os animais também fazem parte da cultura do vinho e até da questão biodinâmica. Recentemente a gente citou aqui É. no nosso programa alguns animais que acabam afetando e também como é que o mundo do vinho trata essa questão. E por outro lado, agora a gente fez uma matéria, no caso do Arnaldo, que mostra como alguns animais participam ativamente do cultivo ali do vinhedo, que também se mostrasse, na Europa isso é muito comum, né? É comum na Europa e é comum em muitos lugares. Agora, aqui na América do Sul também a gente vê muito isso acontecendo. O que acontece é que a gente fez uma matéria que teve uma grande repercussão, que eram 5 animais que eram prejudiciais aos vinhedos e que atacavam os vinhedos, e agora a gente está trazendo ao ar aqui essa matéria que fala
como os animais também colaboram para os vinhedos, né? Então, você tem desde o uso de cavalos, que sempre foram utilizados no passado para você arar e preparar a terra e tudo mais, os cavalos continuam super válidos, porque eles, além de fazerem esse serviço no vinhedo, de arar e preparar a terra sem compactação do solo, ele também fertiliza o vinhedo e ele pode comer o alto das brotas das videiras, aquela poda em cima dos brotos para impedir o crescimento excessivo das vinhas. Você tem as ovelhas, que todo mundo sabe que comem ervas daninhas que crescem na base do vinhedo, mas os produtores evitam de utilizar elas no período de brotação. Galinhas e gansos, eles são muito utilizados. Eu, na África do Sul, tinha chegava de manhã um, um carrinho, uma caminhonete, e abria ela, e eram os gansos que desciam, e ele tinha um nome de Duck Móvel Legal. nessa caminhonete. Os gansos desciam e começavam a andar pelo vinhedo, comendo insetos e pragas, e depois voltavam à tarde, vocês chamavam, eles entravam de novo no carro e eram levados para o lugar onde eles passavam a noite por causa dos animais selvagens que à noite poderiam estar ali predando esses gansos. Os porcos, sobretudo uma raça pequenininha, também são bastante utilizados pela mesma razão. Todos esses animais, além de comerem as ervas daninhas e comerem insetos e outras pragas no vinhedo, também participam do processo de fertilização, né? Abelhas nem se fala, morcegos eu já tinha lido. Agora em Portugal, na herdade do Esporão, eles têm hotéis de morcegos, que eles são comedores de traças e, sobretudo, ajudam os produtores a enfrentar a podridão cinzenta nos vinhedos, que é uma coisa que tem afligido muitos vinhedos da Europa, e os morcegos são muito especiais nesse controle. Então, essa matéria está interessante de ler e é uma forma da gente rever aquele conceito dos vinhedos estéreis, né, que a gente passou por muito tempo, onde é uma monocultura estéril, levada por produtos químicos e tudo mais. Existe e sempre existiu uma consciência sobre a natureza nos vinhedos, mas ela nunca teve tão elevada dentro desse conceito de sustentabilidade e preservação. Preservação não só por preservar o ambiente para futuras gerações, mas também por preservar a sanidade e a qualidade das uvas que saem desses vinhedos. O que é bem legal destacar. E outra interessante, que já que a gente falou de preservação, a Europa sempre teve uma tradição enorme no vinho, mas o Novo Mundo também já marcou essa história. Eu sei que essa história que muita gente conhece, que é o Julgamento de Paris, eu acho genial, muito É, gostosa de ler até hoje, tem até o filme. Queria que você comentasse qual foi a importância exatamente dessa degustação que abalou o mundo e como é que isso exatamente aconteceu. eu não vou dar um spoiler dessa degustação, mas foi uma coisa legal a gente ter puxado novamente para a evidência essa matéria. É, essa foi uma matéria que mudou a história do vinho nos Estados Unidos e no Novo Mundo, e no Velho Mundo, que começou a olhar o Novo Mundo de maneira competitiva. É, basicamente, em 24 de maio de 1976, para celebrar uma data importantíssima da independência americana, o, o Steven Spurrier, que já escreveu para gente, era meu amigo, faleceu recentemente, um dos grandes nomes da história do vinho recente no mundo, né? Não dá para escrever nada sobre a história do vinho sem falar sobre Steven Spurrier, justamente por conta do julgamento de Paris, como início dessa trajetória global dele, fez uma degustação celebrativa comparando grandes vinhos da França com grandes vinhos americanos, que ele trouxe para a França, julgado por grandes nomes da imprensa e da vitivinicultura francesa, uma degustação às cegas, e o negócio, surpreendentemente, deu chabu, venceram os americanos. Bom, isso só virou o que virou porque o George Taber,
que era um jornalista, amigo do Steven Spurrier. O Steven falou: vai ter uma degustação legal, de grandes vinhos dos Estados Unidos e da França, uma celebração. Se você estiver sem fazer nada, vem aí degustar com a gente. Ele foi. E daí ele viu que os julgadores, o painel de julgadores que estava lá na frente, começou a ficar nervoso. Algumas pessoas, uma editora de uma revista francesa, se negou a dar o papelzinho dela, que ela tinha feito as votações, porque ela achou que tinha sido manipulado, ela não acreditava que os vinhos que ela tinha gostado não eram os americanos. E aí esse jornalista percebeu que alguma coisa estava acontecendo, o George Taber percebeu que alguma coisa estava acontecendo e falou: opa, isso aqui virou um assunto. E quando ele vê que os vinhos americanos venceram, ele escreve rapidamente uma notícia, liga para os Estados Unidos, avisa que tinha uma notícia bombástica e manda a notícia. Essa notícia é exibida com destaque no jornal americano, e daí, bum, os vinhos que estavam participando da notícia começaram a esgotar nos Estados Unidos, os produtores nem sabiam o que estava acontecendo, todo mundo ligando para lá para comprar os vinhos, o que tinha acontecido, e foi um processo de, eu não vou dizer descoberta, mas foi um processo que os americanos levaram a sério. Você sabe como eles são patriotas, ufanistas, eles levaram a sério que os Estados Unidos tinha passado aos franceses, e isso fez uma valorização dos vinhos americanos nos Estados Unidos, fez uma valorização dos vinhos americanos no mundo e também gerou um montão de confiança para outros países do Novo Mundo falarem: eu também posso, eu também faço vinhos de qualidade, e isso mudou a história da vitivinicultura no mundo todo. O que é muito legal de ler é que essa foi uma matéria escrita pelo George Taber, que escreve o livro, que estava na degustação com Steven Spurrier e que causou isso, fez esse fenômeno que podia ter passado desapercebido, poderia ter acontecido só uma degustação ali, ninguém ter feito nada, ia ser uma celebração local com alguma disputa das pessoas nunca mais quererem degustar com Steven Spurrier, e se tornou esse fenômeno que gerou mais de um livro, gerou um filme na televisão e tudo mais. Vale a pena ler essa matéria se você tem interesse sobre a história do vinho. Vale muito a pena ler essa matéria que está no nosso site. Bem legal, Cristian. E voltando, vamos ficar na Europa, vamos descer da França para a Espanha, que é vizinho, para a gente falar um pouquinho dos vinhos La Mancha, a riqueza e o sabor no coração da Espanha. Aliás, achei essa foto linda, a região é muito bonita na Espanha. Também que você comentasse a importância do mundo do vinho para La Mancha e vice-versa, La Mancha também para o mundo do vinho. É a região do Don Quixote, do Miguel de Cervantes, né? Essa é uma daquelas matérias de doc que a gente publica na revista, foi escrita pelo Eduardo, foi uma super matéria. É importante ver a gente ir resgatando algumas matérias mais densas, porque a internet é feita de notícias, às vezes, mais leves e mais rápidas. O nosso site, muitas das matérias mais densas são as mais lidas, então esse é um repositório de conhecimento sobre vinho. A gente acabou resgatando essa dos vinhos de La Mancha, que é a maior região produtora de vinhos da Espanha, e tem algumas coisas interessantes. Ela tem um clima continental, que tem meses muito quentes e meses muito frios, que desfavorecem uma série de culturas, mas favorecem a cultura do vinho, né? Tem até uma La Mancha, quer dizer terra seca, né? E tem até um ditado que diz, que está até na matéria, que fala assim: 9 meses de inverno e 3 meses de inferno. Então, para você ver essa questão climática como é importante. Essa matéria fala sobre os solos, fala sobre as castas autóctones que estão lá e tudo mais, fala sobre a classificação dos rótulos, uma série de curiosidades, e também aponta os melhores vinhos de La Mancha que a gente degustou recentemente, né? Uma das muitas listas de melhores vinhos que a gente embeda nas nossas matérias. Se você quiser ir até o fim da matéria, até para as pessoas verem como os vinhos aparecem,
Isso, para vocês saberem, está sempre atualizado automaticamente, né. Eh, o sistema automaticamente, quando a gente degusta um novo vinho que faz parte daquele parâmetro, atualiza todas as buscas, que estão feitas nas matérias. Então essa matéria está sempre atualizada. Se você vê hoje vai estar atualizada, daqui a 5 anos vai estar atualizada com os vinhos recentemente degustados. Bom, La Mancha tem sido também uma surpresa pra gente, e é um local onde você encontra muitos best buys, porque não é Rioja e Ribeira del Duero, absolutamente consagradas, com grandes ícones e tudo mais, mas tem projetos muito especiais dentro de toda essa enorme quantidade, de vinho cultivado lá, e que chegam pra gente em bons valores. Isso é bem legal. E, Christian, antes de encerrar o programa, eu queria que você comentasse um pouquinho também sobre a nova edição da revista Adega. A capa dela está aqui no Ah. cantinho, e aqui dá para ver também um pouquinho do nosso site para quem tiver Vou interesse. mostrar aqui para você, vou Colocar mostrar aqui para na você. tela. Fiquei, bem feliz. Essa matéria de capa fui eu que fiz. Eu fui para uma degustação, foi uma pauleira. Eu fui para uma degustação no Recife. A gente já tinha feito uma degustação vertical com champanhe cristal. Foi uma matéria de capa importante que a gente fez há alguns anos, e daí ficou uma ideia ali parada de fazer uma degustação vertical com cristal rosé, que é ainda mais rara do que a cristal, porque ela é produzida em pouquíssima quantidade, apenas 10.000 garrafas para o mundo inteiro, né? O Brasil, para você ter uma ideia, recebe só 48 garrafas de cristal por ano, é a allocation que a gente consegue para o Brasil, né? O importador oficial e exclusivo, que é a Epsi, consegue para o Brasil 48 garrafas por ano. Bom, aí depois dessa degustação da cristal comum, os colecionadores começaram a juntar garrafas de cristal rosé de safras diferentes, e essa degustação é uma degustação entre amigos. Eu fui convidado como amigo para participar, tinha uma viagem no dia seguinte, então eu fui às cheguei em Recife às 2 horas da manhã. Eu cheguei no hotel, saí pra degustação às 11 horas, saí direto da degustação às 3h30 para pegar um voo às 6, voltar para o Brasil, que no dia seguinte de manhãzinha, eu estava viajando, mas valeu a pena o esforço e o investimento na viagem. A gente degustou 10 das 27 safras que foram produzidas até hoje, e assim, tinham safras espetaculares. Vou até mostrar para vocês, se eu pegar aqui rapidinho. Tem muita coisa nessa edição, né. Tem As até duas harmonizações também que me chamou a atenção, depois você comenta um pouquinho. É verdade, Edi. As 2 safras que mais me encantaram foram a eu gostei muito da 2004, gostei muito da 2013, por razões, distintas, mas a gente, degustou aqui 2000, 2002, 2004, 2005, 2006, 2009, 2012, 2013, 2014. E tinha mais uma que era 2007, que não estava muito boa, por isso, eu nem resenhei. Eu acho que não ia fazer bem ao vinho. Quando a gente está falando dessas safras antigas, a gente está falando de garrafas já, não estamos falando da safra. Depende de como ela foi armazenada, se aquela rolha específica tinha alguma coisa, que não estava perfeita. Então, é muito interessante a gente ver isso, é muito interessante a gente ver como, inclusive nos grandes vinhos, a qualidade média dos vinhos vem crescendo à medida que a gente vem incorporando mais conhecimento no processo de elaboração, embora, a Cristal sempre tenha sido um exemplo de valorização dos melhores lotes, de uvas e de vinhedos para a elaboração, dos seus vinhos, e eles são vinificados em lotes todos separados e utilizam
altíssimo nível de sustentabilidade na sua elaboração. Foi uma matéria daquelas que dá prazer da gente fazer em todos os sentidos, no sentido intelectual e, obviamente, no sentido de poder degustar esses vinhos com as pessoas. E, ó, é mais uma prova de que, vinho é compartilhar mesmo, né, porque cada uma desses confrades, eu vou chamar, porque não é uma confraria efetiva, mas foi uma confraria naquele dia. Cada um desses confrades, encontrou uma garrafa nesse período, comprou uma garrafa e guardou essa garrafa para quando essa coleção de 10 safras tivesse completa, para a gente fazer, essa degustação. E ao invés de ter o prazer de degustar a sua garrafa sozinho, ele levou essa garrafa para compartilhar com as outras pessoas que estavam ali na mesa. Então, foi uma coisa fascinante. A safra mais recente foi levada pelo Lully, da Epsi, que é o importador, eh, oficial, mas todas as safras, anteriores foram levadas por amantes e apaixonados pelo vinho, que decidiram compartilhar essa paixão naquele dia e trocar ideias, mas foi uma festa incrível lá no Ruizito, em Recife. Vale a pena também ver o restaurante, uma delícia. Eu até ressaltei um prato lá, que é o arroz de pato, que tem mais pato do que arroz, no prato. É muito é muito interessante. Obviamente que harmonizamos com outro vinho, com um vinho tinto. Estava fantástico, foi uma super experiência e essa edição está recheada de outras matérias. Tem uma entrevista muito grande e completa que eu fiz com Pedro Parra, que o Arnaldo, que acabou escrevendo, a entrevista, e o Arnaldo não conseguiu cortar a entrevista. A entrevista ficou enorme, porque ele falou que tinha muita coisa interessante, é uma verdadeira, aula sobre solo e sobre a história do Pedro Parra. Vale muito a pena você, ler também, além dessa matéria que é 30 harmonizações de pratos para diferentes estilos de branco. Incrível, Ed. Essa edição tá bem legal, foi um prazer ter feito essa edição. Essa matéria é feita pelo Arnaldo, mas é feita com o vamos dizer, com o suporte ou com as instruções ou com o conhecimento do André Mendes, então vale a pena. Tem várias outras matérias também, mas essas são bem legais de ler. Ah, legal, Cristiano. Novamente, então, muito obrigado por ter vindo aqui comigo para a gente fazer esse programinha. Ele ficou um pouco mais longo hoje, mas valia muito a pena, que tá bem legal. Se você gostou do nosso programa, não esqueça de compartilhar com seus amigos, deixar seu like e comentar aqui embaixo também o que você achou das principais notícias, Cristiano. Novamente, muito obrigado por ter vindo aqui comigo. Ed, eu que agradeço. Eu estou viajando, estou indo para a Vinexpo, em Paris, daqui a pouquinho. Eu vou mandar notícias de lá para a gente subir no site, no Instagram, durante essa semana. E daí eu volto na quinta que vem. Eu não sei se eu vou conseguir, eu vou estar voando, eu não sei se eu vou conseguir fazer o Notícias da Semana na semana que vem. Talvez a gente faça, eventualmente a gente faça até na sexta-feira, e daí vai sair um pouquinho mais tarde, mas vamos tentar fazer, tá? Mas eu agradeço você que teve paciência com esse programa, que ficou um pouquinho mais longo do que a gente gostaria, mas se você ficou com a gente até aqui, espero que você tenha gostado também. Obrigado por estar com a gente aqui uma vez por semana. Ed, valeu Obrigado. e a gente Até vai se mais. falando. Tchau, Um tchau. brinde. Até mais. Saúde. Tchau, tchau. Saúde. Esse programa é um oferecimento Mistral. Há 50 anos, a importadora dos melhores vinhos.